Quero saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar trazendo um breve comentário da nossa lição da classe adultos de número 5, que tem por tema o reinado de Acasias. Nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos, capítulo 7, verso 9, que nos diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, provas o coração e a mente. Nossa verdade prática da nossa lição fala que a coragem de Elias é exemplo de incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8 e depois versículos 13 a 17. Então, como todas as nossas lições, elas têm objetivos gerais e específicos. O objetivo geral desta lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. E esta palavra imprescindibilidade, ela tem dois significados. Primeiro, como imprescindível ou que não pode faltar. Então, dentro disso, é imprescindível. Não pode nos faltar a intimidade com Deus. É um relacionamento íntimo, como a lição fala, de conhecer o Senhor através da sua palavra. Amém? Então, nós temos também os objetivos específicos, que é justamente descrever a idolatria, a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias, identificar as consequências dos atos de Acasias. Então, nós vamos estar fazendo alguns resumos e alguns comentários dentro da nossa lição, dentro de cada tópico e dos subtópicos da nossa lição, certo? A nossa introdução fala que o reinado de Acasias foi fortemente então marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Então, nós vemos aqui que as velhas práticas da idolatria continuaram no reinado de Acasias, que após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu o ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. Então, o Senhor, através do profeta Elias, o advertiu severamente, e o rei advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então, aqui nós vemos que foi um grave erro que o rei Acasias cometeu. E a gente vê que é bom nós ressaltarmos que para isto era uma infidelidade espiritual. Então, dentro daquilo que nós lemos já no objetivo geral da nossa lição, trata-se então de um relacionamento com Deus. Então, quando o homem busca a idolatria, busca em deuses estranhos, certo? Respostas para seus problemas, isto trazem grandes consequências para a sua vida. E algumas situações, como nós vemos aqui do rei Acasias, causou a morte. Então, nós temos como ponto central da nossa lição que a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, é importante nós colocarmos isto, que dentro disso diz que nossos erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Devemos aprender com muitas situações que passamos, trazendo aqui esse breve comentário, e com isso nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida de um modo totalmente diferente, ouvindo a palavra de Deus e assim aplicando os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, que ela nos traz, para que nós possamos ter então uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de adoração verdadeira no conhecimento da sua palavra. Amém? Dentro disso, nós temos aqui dois subtópicos que falam sobre o Deus de Acasias. Então, aqui nós vamos estar fazendo um breve comentário. Aqui, Acasias, então, ele era filho de Acabe e Jezabel,
Então foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Então Acasias, ele venerava o deus Baal-zebub, né? E de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus ao sudeste de Canaã. Então, ao adoecer, devido à queda, o acidente que ele sofreu, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Então aqui nós queremos já trazer para os irmãos quem era esse deus pagão de Ecrom, Baal-zebub. Importante saber que não era Baal, então não era o mesmo deus adorado por Jezabel e Acabe. Baal-zebub, como eu já falei, não era o mesmo deus dos cananeus. Este deus, ele foi, no caso, este ídolo, né, situado nessa cidade de Ecrom, ele era popularmente conhecido porque eles passavam e tinham esta crença que ele tinha o dom da profecia. Então, todos buscavam nesta imagem e neste deus pagão resposta para os seus erros, resposta para as suas dificuldades, e o rei estava buscando respostas para as suas dificuldades, seus problemas, então, numa adoração a deuses pagãos. Amém? Então, no subtópico 2, deste tópico 1, Acasias segue, então, os passos de seus pais. Então, diz que o reinado de Acasias ele foi marcado pela idolatria dentro do subtópico 2, e que ele é mencionado na Bíblia, né, como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos de Acabe, Jezabel e Jeroboão. Então, seu reinado durou apenas 2 anos e conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Então, nós temos aqui que devemos guardar a palavra, e quando guardamos e a praticamos, nós não nos desviamos deste caminho, o qual o Senhor nos mostra através da sua palavra. Nós vamos encontrar aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz que instrui o menino no caminho em que deve andar. Então, até quando envelhecer, até quando ele crescer, não se desviará dele. Então, cabe aqui aquele, assim como Acasias, que era conhecedor da palavra de Deus, conhecedor dos feitos, dos milagres e grandes prodígios que o Deus de Israel realizou para guardar o seu povo, para dar livramento ao seu povo da escravidão. Ele tinha este conhecimento e não guardou em seu coração. Isto é importante nós aprendermos, né, e guardarmos. E dentro desse comentário, muitos se perdem porque não guardam em seu coração a sã palavra de Deus, esquecendo, né, o grande resgate que o Senhor realizou em nossas vidas pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico de número 2, nós temos então quando Elias desafia a adoração a Baal. Então ali o rei Acasias, ele envia seus emissários para consultar, né, o falso deus Baal-zebub. Então o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria, né, e os exortasse com uma palavra dura, severa da parte de Deus. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então aqui houve já advertência de Deus para o rei Acasias. E dentro do tópico 2, né, o subtópico de número 2, vai falar que a resposta de Elias, né, aos soldados do rei. Nós vamos apenas fazer esse breve comentário. Isso está em 2 Reis, capítulo 1, versículos 9 a 13, quando o rei ele fica sabendo da profecia de Elias, e ele envia 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes, né, desceu fogo do céu, né, e consumiu todos os soldados e seus capitães. Mas na 3ª vez, o capitão e seus soldados, temendo pela sua vida, ele põe de joelhos, com o rosto prostrado ao chão, e suplica pela sua vida. Deus vê, né, e pela sua bondade e misericórdia, ele ordena ao profeta, então, que os acompanhe até o palácio em segurança. E aí, dentro deste contexto, que a lição fala do tópico
do subtópico 3, sobre o poder do ministério de Elias, que foi marcado pelo fogo, né? Um ministério de fogo pela presença de Deus. É importante aqui esse pequeno comentário, apenas para fecharmos aqui, de que é importante, né, nós ressaltarmos que esses sinais eles eram realizados por Deus devido ao temor e obediência do profeta Elias. Ele era um homem temente e obediente ao Senhor. Certo? E depois, então, vem a resposta já no tópico 3, sobre a doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor, então, vem agora contra Acasias. Então, Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Então, por consequência de sua obstinada idolatria. Então, Acasias estava sentenciado à morte devido, então, à sua adoração a deuses. E como a lição mesmo fala, era o Deus do coração de Acasias. Não era o Senhor, o Deus de Israel. Era o Deus pagão que estava no coração e que estava então direcionando a vida de Acasias. É importante ressaltar que Deus sempre dá oportunidade a todos que creem no poder da sua palavra. Ele não mudou, ele continua realizando sinais e maravilhas através do seu povo. Ele continua sendo Deus e somente Ele tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Amém? Então, dentro disso, nós temos aqui a determinação, né, de Elias em falar a verdade, em pronunciar aquilo que Deus, aqui vem a autoridade que Deus deu ao seu profeta, né? Então, essa determinação de Elias, né, nos traz um grande ensinamento. E o subtópico 2, né, fala que a determinação de Elias vai falar também sobre a morte do rei. E aqui fala, então, o cumprimento da profecia, de que ele não sairia da cama onde se encontrava enfermo. Aqui vai nos falar, então, que o profeta não tibiou em repudiar o que já havia dito, em repetir, perdão, o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subistes não descerás, mas certamente morrerás. No final, então, desse tópico. E depois nós entramos sobre as qualidades do profeta Elias. Então, este episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, por nós. A intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao único Deus, ao Deus de Israel, e em condenar a idolatria. Então, clareza, assertividade, certo? Em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Então, nós vemos aqui a responsabilidade daqueles que são chamados por Deus para falar a verdade. Terminando então aqui, dentro deste resumo, ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Amém? Então, trazemos também aqui mais um ponto da nossa lição. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física e espiritual. Então, fica aqui, dentro da síntese desse tópico, a importância de lutarmos contra o pecado. E esta verdade é revelada a nós através da sua palavra. Então, Acasias conhecia os sinais que foram realizados pelo Deus de Israel em meio ao seu povo, mas em seu coração ele preferiu estar na idolatria. Então, ele não se arrependeu até o final de sua vida de seus atos. E nossa conclusão vai nos dizer que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Então, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro.
era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Deus abençoe a todos. Fica aqui o nosso convite para estarmos todos juntos, todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical. E quero fazer um convite. Venha adorar a Deus conosco, aprendendo da sua palavra, porque há um tempo novo para servir. Deus os abençoe, em nome de Jesus.